Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te ensinar nessa noite. Hoje eu não quero pregar, hoje eu quero te ensinar algo importante. Quero te ensinar, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que me liberta, o que te liberta é o conhecimento da palavra. É a revelação, como eu disse no culto de quinta-feira, que você tem daquilo que a palavra de Deus diz. Porque se você tiver entendimento do que a palavra de Deus diz, você não será enganado, você não será trapaceado. Ninguém vai poder te falar alguma coisa que não é real daquilo que está escrito. Porque do que está escrito, e não importa qual é a minha opinião, não importa qual é a sua opinião, não importa o que nós achamos, se está escrito e não acabou. Sabe, quando nós olhamos para Deus e vemos Deus falar daquela forma com o povo de Israel: vocês estão me roubando, vocês estão fazendo algo que não é certo, vocês estão fazendo algo que não é lícito. É lógico que do ponto de vista bíblico, nós entendemos que Deus, Ele vem desde Gênesis até Apocalipse, mostrando que é uma oferta de redenção na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor trabalhando para redimir o seu povo, para aproximar novamente o seu povo a Ele. Sabe, então a oferta de redenção, eu disse aqui que ela não só quebra a maldição, mas ela quebra toda a armadilha de Satanás, e ela te aproxima novamente daquele que o criou, e traz você de volta ao propósito original, pelo qual Deus planejou de Gênesis, ou antes da fundação do mundo. Sabe, irmãos, quando eu leio, quando eu começo a buscar sobre o termo redenção, eu já disse aqui, significa resgate ou remissão. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, eu quero te ensinar algumas coisas importantes. A Bíblia diz em Hebreus 10:1 o seguinte: ora, visto que a lei é a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O autor de Hebreus está me ensinando e ensinando a você que tudo o que aconteceu no passado serve de experiência para o futuro. Tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, serve para completar aquilo que está no Novo. E eu disse aqui quinta-feira que tem muita gente que lê a Bíblia, mas não entende. Sabe por quê? Porque não entende o princípio das coisas. E se você não entender o princípio, você nunca vai conseguir entender o plano de Deus para a sua vida. Você nunca vai conseguir entender a palavra de Deus. A palavra Gênesis quer dizer Bereshit no hebraico, que quer dizer princípio. Então nós precisamos entender o princípio das coisas. Quando a Bíblia diz que a lei é a sombra, olha o que eu vou te ensinar. No Antigo Testamento, a circuncisão, a aliança de Deus para com o homem, aliás, a aliança de Deus para com o homem era através da incircuncisão. Alguém aqui não sabe o que é incircuncisão? Aliás, circuncisão, perdão. Alguém não sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe? Irmãos, todo mundo sabe? Então eu vou passar batido. Alguém aqui não sabe o que é circuncisão? Pronto, uma pessoa que já falou. Tem mais alguém? 2, 3, 4, 5... Entendi. 6, pronto, então vamos lá. Circuncisão, para o homem dizer que tinha uma aliança com Deus, o homem tinha que pegar e cortar a pele do seu pênis, ou do prepúcio do seu pênis. E aí, aquela circuncisão demonstrava que o homem tinha uma aliança com Deus. É como se fosse uma operação de fimose. Tá? Agora, quando nós olhamos para a nova aliança, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão, ela não é na carne, mas ela é no coração. Você está aí, irmãos? A Bíblia diz que a circuncisão na carne era uma sombra, assim como o cordeiro que Israel imolava todos os anos para perdão e remissão dos pecados, era uma sombra do cordeiro que viria e morreria de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então o cordeiro do Antigo Testamento, ele é uma sombra do Cristo que viria. Você quer mais uma coisa?
A Bíblia diz também que a serpente que foi levantada por Moisés no deserto, onde todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados, aquela serpente é uma sombra, é uma tipologia de Cristo. Agora todo mundo que olha para Cristo é salvo da morte, é curado, é restaurado e é conduzido à vida eterna. Você está aí, meu irmão? Então, isso é sombra. Isso são sombras. Vou te dar uma outra sombra. Vou te dar uma outra sombra aqui. Moisés é um tipo de Cristo. A Bíblia diz que ele estava no pé do monte com os discípulos. Aí ele sobe para o meio do monte com Josué e Calebe. Aí ele diz para eles: ficam aqui que eu irei até o topo do monte falar com Deus. Esta é uma sombra de Cristo, do Getsemane, quando Jesus vem com os discípulos para o Getsemane. Quando chega no Getsemane, ele diz para alguns deles: fiquem aqui que eu vou mais adiante. E a Bíblia diz que vai com ele Pedro, Tiago e João. Só que mais adiante ele vira para Pedro, Tiago e João e diz: fiquem aqui que eu vou ali, mais à frente, orar e falar com Deus. Então você vai ver que Moisés, a mesma figura que tinha no Antigo Testamento, ela também tem no Novo. Isso são sombras. E para você entender a Bíblia, você precisa olhar para trás. Por que quando nós aconselhamos os nossos filhos, por que quando nós chamamos os nossos filhos, e principalmente aqueles que são mais velhos, nós dizemos para eles assim, ó: isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque nós já tivemos experiências no passado, e agora essas experiências, mesmo que sejam experiências do passado, elas continuam valendo, elas continuam servindo para que eu e você, para que os nossos filhos possam trilhar caminhos corretos diante de Deus. Amém. Sabe, irmãos, é desta forma que nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, como uma sombra daquilo que iria acontecer. É dessa forma que nós precisamos olhar para a Bíblia, para o plano de redenção, para uma oferta de redenção que Deus deu, sabe, desde o Gênesis até no livro de Apocalipse, para nos trazer novamente a Deus. Durante anos, Deus fez o povo praticar uma fé baseadas em tipologias. Durante anos, escuta o que eu vou te falar, Deus fez com que o povo praticasse uma fé baseada em tipologia. Mas quando Cristo vem, Ele não é mais uma tipologia, Ele é uma figura real. Ele é a imagem exata. Ele é o plano perfeito. Ele é, sabe, a redenção de tudo quanto Deus imaginou para mim e para você. Em Cristo Jesus nós temos a solução, nós temos a resolução. Eu quero falar outra palavra, é quando converge, é congruência. Não, como é que é? A convergência. É convergência? Em Cristo se converte todas as... Não é essa palavra, é outra palavra. É congruência, convergir, vamos usar essa palavra. Em Cristo, tudo se converge. Então pronto, então em Cristo tudo se converge e vai numa direção só para aquilo que nós desfrutamos em Deus. Amém, meu irmão? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque Jesus, Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Então quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo o sacerdote matando o cordeiro, derramando sangue e oferecendo expiação pelo pecado do homem. Agora quando eu olho para Cristo, quando Cristo vem, João Batista olha para ele e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para Paulo me ensinando, ele diz: Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o pão, Cristo é, sabe, o suco da uva, Cristo é a oferta de primícia, Cristo é o dízimo, Cristo é a oferta de redenção, Cristo é as ofertas de primícia, Cristo é tudo. Tudo se converge nele, para que o propósito de Deus seja liberado. Então, meu irmão, quando nós olhamos para essas imagens, nós precisamos também olhar
para uma coisa muito importante. Muito importante, eu quero te ensinar algo nessa noite. Por que que há uma oferta de redenção? Por que que precisa existir uma oferta de redenção? Por que que Cristo teve que morrer por mim e por você como uma oferta de redenção? Ora, é muito fácil de te ensinar isso. É muito fácil de explicar isso. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado, ou aquele que vive no pecado, é escravo do pecado. A Bíblia também nos ensina algumas leis a respeito da escravidão no Antigo Testamento. Existem algumas leis no Antigo Testamento a respeito da escravidão. Eu e você éramos escravos. O povo estava escravizado. E aí Deus então prepara uma oferta de redenção para libertar. Olha o que eu vou te dizer. Lembra daquele texto da viúva, quando ela chega para Eliseu e diz: olha, você conhecia o meu marido, ele morreu, e agora ele tinha uma dívida, e eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, e os credores estão lá em casa para levar os meus 2 filhos, para serem escravos por causa de uma dívida. Olha o que acontecia no Antigo Testamento. Quem tem loja aqui de alguma coisa? Loja de alguma coisa. Mas vamos supor que, isso aqui tem uma empresa de mármore. Vamos supor que o Henrique fosse lá na empresa conhece o nome mesmo? Do Wellington. Fosse lá na empresa do Wellington e falasse assim: eu quero comprar uma pia de mármore para a minha casa. Uma pia de mármore para a minha casa. E aí, o que acontece? Ele vendia a pia para você. Mas você, em certa altura do campeonato, não pagou a pia. O que ele ia fazer? Cobrar você, colocar seu nome no Serasa ou no SPC e mais nada, não tinha o que fazer. Agora, no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, se você fosse lá comprar a pia dele e não pagasse, ele ia na sua casa e dizia: eu quero receber a pia. Eu quero receber o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Aí ele ia falar para você: mas a pia também não quero mais, então me dê uma televisão. Não tem televisão, me dá uma geladeira. Não tem geladeira, me dá a sua casa. Não tem a casa, então você vai me dar um terreno. Não tem um terreno, então você vai ser escravo. Você vai trabalhar na minha empresa até você pagar a conta. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. As pessoas tinham que trabalhar para pagar a conta, e elas se tornavam escravas do credor. É por isso que a Bíblia diz que você não pode ser fiador de ninguém, porque quando você é fiador de alguém, você se torna escravo dessa pessoa. Você está aí, irmão? Mas a Bíblia também fala de 2 pontos. Fala do escravo que era judeu e fala do escravo que não era judeu. O escravo, vamos supor agora, Henrique, que você era um judeu. E aí um hebreu, aliás. E quando você ia ser escravo daquela pessoa, você tinha que trabalhar 7 anos para pagar a sua conta. Agora, se você não fosse judeu, você tinha que trabalhar 50 anos para pagar a conta. 50 anos. Então as pessoas se tornavam escravas por algo que elas estavam devendo. Elas se tornavam escravas por algo que elas tinham de dívidas com o credor. Você está aí, diga amém. Agora escuta o que eu vou te dizer. Só tinha 2 formas de pagar a conta. Fala comigo, 2 formas. Ou você trabalhava, certo? E pagava a sua conta, que isso levaria você, de fato, eu queria que os irmãos parassem para ouvir a palavra, né? Porque você acaba me atrapalhando, você acaba tirando a minha atenção do que eu quero te ensinar nessa noite. Então escute o que eu vou te dizer. Ou você trabalhava e pagava a conta, ou alguém, um parente próximo, ia lá e pagava a sua fatura. Um parente próximo. O que Eliseu disse para a mulher? Pega vasilhas emprestadas
encha elas de óleo. Aí ela volta em Eliseu, ele diz: agora você vende o óleo e paga a sua dívida. A pergunta que eu te digo, que eu te faço é: e se ela não tivesse feito isso? E se ela não tivesse condições de pagar essa dívida? Ela seria escrava. Ela seria escrava. Agora, se nós olharmos para Ruth, para quem? Para Ruth. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi tinham uma terra, elas eram estrangeiras, forasteiras, elas não tinham como se manter. A Bíblia diz que Boaz foi lá e pagou a dívida de Ruth. Foi lá e quitou a dívida de Ruth. E a Bíblia diz que Ruth e Noemi agora são de Boaz. Se você olhar em Gênesis 47, você vai perceber que a terra estava passando por fome. A Bíblia diz que o povo foi até José no Egito e disse: olha, nós estamos com fome. José falou para eles assim: dá o gado de vocês, dá os animais que vocês têm e eu vou dar a vocês pão. A Bíblia diz que eles fizeram isso no primeiro ano. No segundo ano acabou o pão, eles voltam lá e dizem: olha, nós não temos mais gado, não temos mais nada e estamos com fome. E aí José diz: dá a terra de vocês e eu vou dar pão para vocês. E aí eles entregam as terras, entregam as casas, volta para casa, começa a comer, acaba o pão, eles voltam a José novamente. E aí eles dizem para José assim: nós não temos mais animais, não temos mais gado, não temos mais casas, só sobrou a nós. Compra-nos, compre a gente, e nós seremos escravos de Faraó. Eles não tinham mais o que fazer, e eles se tornaram escravos de Faraó. Sabe, querido, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns princípios importantes, que é o princípio da escravidão. Quando Deus, preste atenção, coloca o homem no jardim, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Ele diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Diga comigo: no jardim, o homem tinha escolha. Diga: depois do jardim, o homem não tem escolha mais. Como isso, pastor? Preste atenção, Alex. Deus diz para Adão e Eva: não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Essa morte não quer dizer uma morte física, ela quer dizer uma morte espiritual. A partir daquele momento, o homem estaria separado de Deus. A partir daquele momento, o homem estaria distante de Deus se eles pecassem. E a Bíblia diz que eles pecaram. A Bíblia diz que eles desobedeceram. E a Bíblia diz que o salário do pecado, como diz Romano, é a morte. E a Bíblia diz que eles morreram. E nesse contexto de Gênesis, não quer dizer morte, não quer dizer extinção. Morte quer dizer separação. Então agora o homem está separado de Deus. O homem não pode mais ter comunhão com Deus. O homem não pode mais se alimentar da árvore da vida. Por quê? Porque é uma consequência. E agora o homem se tornou escravo do pecado. Agora o homem nasce separado de Deus. Seu filho, irmão e irmã, precisa converter. Mesmo você sendo cristão, seus filhos precisam de conversão. Se eles não se converterem, eles vão viver eternamente no lago de fogo com aqueles que recusaram a graça de Deus. Então diga comigo: o homem nasce separado. Diga: por causa do pecado. Da mesma forma que aquela viúva ia se tornar escrava daquele homem, da mesma forma que Noemi vivia como uma escrava, agora eu e você vivemos escravos do pecado. Nascemos condenados, separados de Deus. Mas graças a Deus que Ele providenciou uma oferta de redenção. Graças a Deus, Deus preparou uma oferta de redenção. E no texto mais importante da Bíblia, redenção é o pagamento feito por um parente próximo. Redenção é feito é um pagamento feito por um parente próximo.
Olha o que a Bíblia diz, que Jesus se tornou homem. E a Bíblia diz que Ele é o primeiro, Ele é o quê? O primeiro, primogênito, o Filho primogênito. Mas a todos quantos o receberam, quando eu e você aceitamos a oferta de redenção na cruz do Calvário, que Deus entregou por mim e por você, a Bíblia diz que eu e você nos tornamos também filhos de Deus. Então Jesus só foi o primeiro. Nós não fomos o segundo nem o terceiro, porque depois dele milhões e milhões e milhões de pessoas já se tornaram filhos. E eu quero dizer para você que você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Você está aí, diga amém. Olha o que a Bíblia diz agora em Apocalipse capítulo 5. Porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por que você é filho? Porque Deus te fez o que, irmãos? Comprou. O parente próximo de alguém no Antigo Testamento poderia vir e comprar você, resgatando você. Mas a Bíblia diz que Deus enviou alguém próximo para me comprar e para te comprar. Vou te dar uma notícia: você não é mais escravo do pecado. Você não vive mais debaixo do jugo de Satanás. Você pode dizer um amém por isso? Jesus te comprou. E o que muda aqui, Lucas? Muda que agora você não é mais escravo do pecado e nem mais escravo de Satanás. Você só mudou de dono. Mas você continua sendo escravo. Pastor, eu sou filho, mas continua sendo escravo. Você continua sendo escravo. Você só mudou de dono. Diga essa para a pessoa do seu lado: você só mudou de dono. Diga: Deus continua mandando em você. Diga: Deus continua o seu dono. Diga: Deus continua mandando na sua vida. Olha o que Jesus disse. A Bíblia diz que Ele nos comprou. Irmãos, Jesus nos comprou. Jesus nos comprou. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a nossa redenção. Tem gente que diz assim: pastor, mas eu não sou escravo, eu sou filho. Ok, mas eu pergunto para você: você pode fazer da sua vida o que você quiser? Não. Você pode vestir a roupa que você quer? Não, mas você veste. Você pode ir para a cidade que você quiser passear? Não, mas você vai. Você pode fazer o que quiser com seu dinheiro? Não, mas você faz. Às vezes nós nos esquecemos, irmãos, que evangelho é obediência. Às vezes nós esquecemos que evangelho é renúncia. Às vezes nos esquecemos que nós temos um Senhor, não só um Salvador. Está cheio de gente na igreja que tem Jesus só como Salvador, não como Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, ou Ele é só o seu Salvador? Você faz de sua vida o que você quiser. Eu não faço da minha vida o que eu quero, irmãos. Eu não faço o que eu quero. Eu não faço. Eu não faço. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Sabe aquela mulher lá de Eliseu, ela tinha uma dívida, se ela não pagasse, ela ia ser escrava. Você também tinha uma dívida com Satanás por causa do pecado. Você também tinha uma dívida com o diabo por causa do pecado, e a Bíblia diz que outrora andávamos nas trevas, mas graças a Deus, pela uma oferta de redenção, Ele nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, da sua graça. Sabe, irmãos, é isso que eu preciso que você entenda nessa noite, porque queremos ser só filhos, queremos desfrutar das coisas boas, queremos desfrutar das coisas maravilhosas, queremos as bênçãos, mas não queremos obedecer, não queremos nos submeter, não queremos ter Deus como nosso Salvador, simples, como nosso Senhor, só queremos ter Ele como nosso Salvador. Isso não é evangelho, isso não é evangelho. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É isso que diz em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, e manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Você não é dono da sua vida, você não é dono da sua casa, você não é dono do seu dinheiro, você não é dono do seu salário, você não é dono de nada, porque você em Cristo Jesus é um escravo de orelha furada. E talvez você não saiba a história da escravidão de orelha furada no Antigo Testamento. O escravo de orelha furada no Antigo Testamento é aquele escravo que o seu senhor deu carta de alforria para ele e diz: pode ir embora. E aí ele vira para o seu senhor e diz: não, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui te servindo, eu quero ficar aqui com você, porque você é um bom senhor, você é um bom, sabe, você é bom para mim, você é bom para minha casa, você é bom para minha família. Então a Bíblia diz que ele fura as suas orelhas e coloca uma argola. Ele é um escravo de orelha furada, ele está ali servindo porque ele quer. Sabe, irmãos, escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Você precisa entender o que é uma oferta de redenção. Oferta de redenção, você estava condenado, você estava debaixo de um jugo, Deus vem e te compra com o sangue do Cordeiro, e agora você é dele, Olha o que diz 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele me comprou, Ele te comprou. Nós não somos mais donos de nada. É por isso que Deus vem lá em Malaquias e diz para aquele povo: vocês estão me roubando, porque o que tem nas mãos de vocês não é de vocês, é meu. O que vocês têm não é de vocês, é meu. Eu te comprei, eu paguei o preço por vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,18, você pode anotar aí, 1 Coríntios 6,18, foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Então deixa eu te dizer algo aqui nessa noite: nem o seu corpo pertence a você. Se você levantou a sua mão e disse: eu quero o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, aceitando a obra da cruz, escute o que eu vou te dizer: você só mudou de dono. Você só mudou de dono. Nem no seu corpo você manda mais.
Você não pode vestir a roupa que você quer. Você não pode ir para onde você quer. Tudo que você fizer, você precisa pedir permissão. Ah, pastor, mas o senhor está exagerando. Estou não. É a Bíblia que diz. Ah, pastor, o senhor está sendo radical demais. Não estou não, meu irmão. Não estou não. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que nós não podemos e não devemos mandar, nem em nós mesmos. Porque você tem um dono, você tem um Senhor. Você está aí, diga amém. Ele afirma que nós não somos donos de nós mesmos. Ele declara que nós fomos comprados por um bom preço. E finalmente, ele diz que o nosso corpo, olha aqui, olha o que ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Eu disse para você que eu não ia te pregar hoje, eu quero te ensinar isso. Sabe, irmãos, se nós entendermos o que é redenção, nós vamos viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. E aí eu pergunto para você nessa noite: os lugares que você frequenta, glorifica a Deus? A roupa que você veste, glorifica a Deus? O que sai da sua boca, glorifica a Deus? Tudo em nós deve glorificar a Deus. Tudo em nós deve glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Sabe, irmãos, tem gente que está triste pelo carro que não compra, pelo concurso que não chega. Tem gente que está triste porque o casamento não está dando certo. Tem gente que está triste porque isso, por causa daquilo outro. Quando José compra aquele povo, José disse para eles: agora vocês serão escravos de Faraó, e vocês vão trabalhar para Faraó, e tudo que vocês ganharem, vocês darão 20% a Faraó. A Bíblia diz que aquele povo olha para Faraó e diz: estamos felizes, obrigado, Faraó, porque você nos conservou em vida. Aquele povo era feliz, aquele povo estava alegre, sabe por quê? Porque Faraó simplesmente deu-lhes ou poupou-lhes da morte. Eles não estavam preocupados se eles iam ser escravos, eles não estavam preocupados se eles iam trabalhar debaixo do chicote, eles não estavam preocupados onde eles iam dormir ou o que eles iam comer, eles estavam felizes. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você está feliz? Você está feliz em servir a Deus? Você está feliz pela vida que Ele te deu? Você está feliz pela vida eterna que Ele te deu? Você está feliz pela condenação que Ele tirou de cima de você? Você está feliz porque o teu Senhor ou o teu patrão é um bom patrão? Porque o nosso Deus, irmãos, diz assim, ó: pede-me e te darei, bata e a porta vai se abrir, busque e você vai encontrar, ore e você terá resposta, cavuque e você encontrará as riquezas, obedeça e você terá as bênçãos sobre a sua vida. Sabe, irmãos, aquele povo que era escravo no Egito estava feliz só porque Faraó lhes poupou a vida. E nós? O que estamos fazendo nas igrejas? O que estamos fazendo diante do Evangelho? O que estamos fazendo diante da palavra? Nós estamos felizes? Ou estamos sempre murmurando? Ou estamos sempre reclamando de algo? Sabe, irmãos, eu preciso que você entenda nesta noite, que só pelo fato de sermos livrados da condenação eterna, nós já devemos estar felizes, porque o Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos deu a vida eterna. A vida eterna. E esta é
a maior oferta que um homem poderia dar. Esta é a oferta de redenção, é a maior oferta que um Deus poderia dar pelas suas criaturas. A oferta de redenção. Essa oferta, ela quebrou o poder do pecado. Essa oferta, ela quebrou a condenação eterna. Essa oferta quebrou a morte. Essa oferta nos aproximou de Deus. Essa oferta quebrou a maldição que estava sobre nós. Essa é a maior oferta que um homem poderia fazer, ou que um Deus poderia fazer, para trazer novamente, para comprar novamente, para restaurar aquilo que se havia perdido. Seja feliz por isso, seja contente por isso, celebre a sua vida por isso, celebre. Sabe, muitos às vezes podem entender ou pensar que Deus estava querendo daquele povo naquela época o dinheiro deles, mas não é. Deus não estava querendo o dízimo deles, Deus não está querendo o seu dízimo, Deus não está querendo a sua oferta, Deus não quer as suas primícias, sabe por quê? Porque tudo que está nas tuas mãos não é seu, é dele. Então o que Deus quer, pastor? Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida, Deus quer fidelidade, Deus quer integridade, Deus quer um caráter cristão. E Deus quer que você glorifique a Ele no seu corpo, nas suas palavras, nos seus gestos, na sua roupa. Deus quer que tudo que você faça para a glória dEle. Você está aí? Amém. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Pastor, e por que Deus então instituiu o dízimo, as ofertas e as primícias? Por que Deus instituiu a ceia? Por que Deus instituiu, Kaique, o batismo? Por que Deus disse, olha, quando eu partir, vocês façam a ceia em memória de mim? Por que Deus instituiu estas coisas? Por um simples fato. Quem se lembra aqui do que você almoçou no dia 1º de outubro? Quem aqui se lembra de um favor que alguém fez por você? Quem aqui se lembra, sabe, de algo que alguém fez por você no ano passado? Qual foi o dia que você pegou o telefone esse ano e ligou para os seus pais e disseram para ele assim: pai, obrigado por você existir? Tem gente aqui que nem conversa com os pais. Tem gente aqui que nem liga para a mãe. Tem filhos que nem dão a mínima para os pais. Ah, pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez por mim. O senhor não sabe o que minha mãe fez por mim. Minha mãe me abandonou no parto. Sabe, irmãos, existe uma palavra chamada gratidão. Existe uma outra palavra chamada memória curta. A televisão está sempre falando aí, ó. Deixa passar a eleição. Brasileiro tem a memória comprida. É isso? Não. Tem a memória curta. Brasileiro tem a memória curta. Você tem memória curta. Sabe por que Deus instituiu o dízimo, as ofertas e as primícias? Para você lembrar que você não é dono de nada. Sabe por que Deus instituiu a ceia? Para você lembrar que a salvação vem dEle, que através da morte dEle, Ele te redimiu, Ele te comprou e você tem um dono. Sabe por que fazemos todos os meses a ceia? Para que você se lembre que você tem um dono. Para que você não se esqueça que um Deus que te amou tanto, pegou o seu próprio filho e fez com que ele viesse à terra, se tornasse homem como eu e você, e morresse na cruz do Calvário como uma oferta de redenção para nos aproximar novamente dele. Sabe, querido, celebre a oferta de redenção. Celebre
Celebre. Todas as vezes que for participar da ceia, participe da ceia com alegria, dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor me comprou. Todas as vezes que você for ofertar, dizimar e primiciar, venha ao altar dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha provisão, porque o Senhor é aquele que supre, porque o Senhor é aquele que abre portas. Todas as vezes, irmãos, que você estiver triste por uma situação ou outra, lembre-se que você deve estar feliz, porque o Senhor é aquele que te resgatou e te livrou de toda condenação. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então diga: eu tenho um Senhor, que é o meu Salvador. É isso, o que Deus quer ser nessa noite, de mim e de você, não é só o nosso Salvador, Ele quer ser também o nosso Senhor, porque Ele comprou todas as coisas, através de Cristo e através do sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque a oferta de redenção é uma oferta que quebra todo jugo, é uma oferta que destrói com toda palavra maldita, é uma oferta, ó Deus, que nos aproxima, é uma oferta que quebra todo o mal, é uma oferta que destrói toda a obra do maligno. Senhor, a oferta de redenção é uma oferta que de fato e de verdade nos traz a vida eterna. Obrigado a Deus, porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, e nesta noite nós tomamos posse disso, nós tomamos posse dessas verdades. Nós não somos mais escravos de Satanás, mas nós vivemos agora debaixo da Tua mão poderosa, vivemos debaixo da Tua direção, debaixo do Teu propósito. Obrigado a Deus, obrigado. Nesta noite que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, de que o Senhor, ó Deus, é o nosso Senhor e nosso Salvador. Glória ao Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Tudo, Senhor, depende da ação do Teu Espírito, e a Tua palavra diz que o Senhor governa acima de todas as coisas, pelo poder da Tua palavra. Eu oro nesta noite, ó Deus, nos abençoando com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?